Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte, é o último da semana, né? E hoje nós vamos trazer bastante coisa aqui, vou falar do Pedro Infante, ala, pivô, joga lá no São José Basquetebol, né? E, aliás, ele é ala e armador. E tem uma informação que ele está indo lá pro basquetebol, o Bauru Basquetebol, né? Ele que começou aqui na Caldense, depois foi para Franca, de Franca ele foi parar lá no São José, hoje está com 23 anos, é um cara extremamente conhecido aqui em Poços de Caldas, né? Para ter uma ideia, é filho do Jorginho, que é filho do Dr. Gaspar Eduardo de Paiva Pereira. Quem que não se lembra do Dr. Gaspar, né? Que é avô do Pedro Infante, que nós vamos ver a imagem dele aí, inclusive, ó, esse de branco que tá fazendo o arremesso, né? Tá fazendo uma bandeja, na verdade, aí, né? Ou arremesso, não sei. Não dá para ver a parte da quadra em que ele se encontra. Mas, de qualquer maneira, estou fazendo esse registro aqui, até porque eu trabalhei com o avô do Pedro, né? O Dr. Gaspar, lá no Grupo CIOF, nós somos companheiros. Uma personalidade de Poços de Caldas, o avô dele. Foi secretário de Educação, secretário de Governo, foi presidente da Autarquia Municipal de Ensino. E o filho, todos os filhos, né, se enveredaram aí pelo esporte, e hoje o Pedro é profissional do basquetebol. Como eu falei, foi para Franca, de Franca foi para o São José, é capitão do São José, renovou o contrato ano passado, mas tem uma proposta para ir lá para o Bauru Basquetebol, e quem sabe, né, filho do meu amigo Jorginho. Então tá dado o recado, e eu torço muito, né, pro Pedro, né, que tá com 23 anos, teve bons números aí na liga do basquetebol, né, e um garoto aí que tem uma altura bacana, né, 1,95 m, 1,96 m por aí. Então, parabéns, torço aí para que dê tudo certo, se houver a transferência, que seja para melhor, para o meu amigo o Pedro Infante, né, que é um grande jogador de basquete, honra o início dele aqui na própria Associação Atlética Caldense. Mas eu queria falar também que começa amanhã a segunda fase do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Nós acompanhamos todo o campeonato na fase classificatória e vamos trazer todas as informações daqui para frente, dentro também da sequência da competição. 2 jogos abrem essa rodada. O primeiro jogo acontece amanhã, entre Betim e Valério. O Betim foi o 4º colocado, o Valério foi o 6º colocado. Então eles se enfrentam. E na segunda-feira, a sequência, né? Na segunda-feira, o outro confronto, que será realizado entre o Mamoré, que foi o 3º colocado, e o Aimorés, que foi o 5º colocado no geral. A gente lembra que nessa rodada estarão de folga o Norte Sport e a URT, respectivamente 2º e 1º colocados, folgam nessa rodada. Mas amanhã, conforme eu falei, e na segunda-feira, a primeira rodada dos triangulares, que vão indicar os 2 ascendentes à principal divisão do futebol de Minas Gerais, ou seja, ao módulo 1, a elite do futebol. Vale a pena lembrar que 2 equipes de Patos de Minas estão inseridas aí, o que pode até, de repente, provocar um confronto para a decisão do título e as 2 de Patos de Minas subirem. Por que não? Uma possibilidade que existe, né? Bom, e começa amanhã em Poços de Caldas a 3ª etapa do Mineiro de BMX, né, que será realizado, portanto, aqui em Poços de Caldas. A gente já falou sobre isso. As bikes vão agitar aí o Parque Municipal Antônio Molinari neste final de semana. O local recebe amanhã e domingo a 3ª etapa do Campeonato Mineiro de Mountain Bike. Nós estamos vendo, inclusive, imagens da 2ª etapa, que foi realizada lá em Varginha. E algumas imagens do circuito aqui de Poços de Caldas também, que é um dos mais interessantes que nós temos aí. Então a competição terá 35 atletas só de Poços de Caldas, para se ter uma ideia. E ao todo
devem participar aí cerca de 200 atletas de todo o estado de Minas Gerais. As provas serão disputadas em 33 categorias, tanto no masculino quanto no feminino, entre elas a Elite, o Cruiser, o Júnior e o Master. Lembrando que amanhã, entre 3 horas da tarde e 6 horas da noite, haverá treinamentos oficiais. Domingo, dia 30, pela manhã, às 8h30, novos treinamentos e às 10 horas, o início das competições. Lembrando que o campeonato tem parceria do BMX Poços, e também com a própria Secretaria Municipal de Esportes. Está dado o recado legal que Poços de Caldas, que teve um grande evento outro dia aí de mountain bike, né? A Copa Internacional de Mountain Bike foi realizada aqui, e agora o BMX, que também é outra modalidade envolvendo as bikes aí, e Poços de Caldas tem um cenário extremamente propício, né? Que a pista lá do Parque Antônio Molinari é uma das mais interessantes aí de Minas Gerais. Bom, nós vamos aí para um primeiro bloco de intervalo, e eu volto daqui a pouquinho. Tem muita coisa para a gente falar aqui ainda. Eu quero falar inclusive sobre a Copa América, porque o Brasil volta a campo hoje, lá nos Estados Unidos, e vai jogar hoje contra o Paraguai. A parada é dura, hein? Daqui a pouquinho a gente fala. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos voltando para falar, como eu prometi aqui, da Copa América. Ontem teve goleada e ontem teve também surpresa. Os Estados Unidos perderam, né, são os donos da casa. E o Uruguai aplicou uma goleada, olha. O Panamá bateu os Estados Unidos de virada por 2-1. E o Uruguai não tomou conhecimento da Bolívia, passou por cima 5-0. Vamos ver os gols da vitória do Panamá. Os Estados Unidos saíram na frente, fizeram o primeiro. Aí, da entrada da área, um golaço, né? Estados Unidos 1-0. Só que o Panamá virou. O Panamá teve chance de virar e virou. Bateu meio sem convicção, bola rasteirinha, mas foi no canto, o goleirão não conseguiu. Empate. E aí o segundo, olha, entrou e bateu de bico, né? Já fez aí logo o segundo para determinar a vitória de virada do Panamá sobre os Estados Unidos. E a goleada do Uruguai, vamos ver os gols? 5 gols do Uruguai, não teve trabalho nenhum, né? Aquilo que eu falo, né? O time jogou, a Bolívia jogou fechadinha, só que o Uruguai foi para frente, diferentemente do que o Brasil fez com a Costa Rica, por exemplo. Aí já é o terceiro aí. E foi fazendo um gol atrás do outro. Goleou por 5-0. Praticamente classificado o time do Uruguai. É impossível, né, tirar essa diferença de gols, embora haja a possibilidade até de outras duas equipes terminarem com o mesmo número de pontos do Uruguai. Mas enfim, foi uma bela vitória, mostrando o Uruguai que está muito bem preparado, né, para executar aí na próxima fase, inclusive, que certamente vai estar lá, ou campanha muito parecida com aquilo que ele fez na primeira fase, né? Bom, vamos ver como é que ficou a classificação desse grupo, o grupo C. O Uruguai, está vendo, como eu falei, tem meia dúzia de pontos, pode até ser alcançado tanto pelos Estados Unidos
quanto pelo Panamá. Só que aí tem aquela coisa de saldo de gols e tal, inclusive o próprio Uruguai, claro que vai ter facilidade para tentar buscar mais uma vitória, ou pelo menos um empate, e não depender de mais nada para ficar classificado matematicamente. E a Bolívia, lamentavelmente, não tem mais nenhuma chance, é o último colocado, 0 ponto ganho, né? Então são os números aí do grupo C. Só que hoje tem jogos pelo grupo D, o grupo do Brasil. Hoje às 7 da noite tem Colômbia e Costa Rica. Vamos ver se a Costa Rica vai jogar fechada, como jogou contra o Brasil diante da Colômbia? Deve jogar, né? Agora, vamos ver se a Colômbia fura o bloqueio que o Brasil não conseguiu furar. É outra questão que nós vamos analisar no jogo das 7, Colômbia e Costa Rica. E depois, às 10 da noite, Paraguai e Brasil, né? Paraguai e Brasil, inclusive, ontem a seleção brasileira treinou para procurar o melhor enfoque, né, para esse jogo. Nós temos imagens aí do treino da seleção brasileira, para a gente poder acompanhar com você, porque o Brasil entra em campo como favorito, né? Claro que não vem de um bom resultado, empatou com a Costa Rica, mas não tem a menor dúvida de que o Brasil, esse treinamento, o Brasil, aliás, foi anteontem esse treinamento aí, são imagens do treinamento de anteontem, né? E o Brasil está pronto, preparado para executar um bom trabalho nesse jogo que será realizado hoje contra o Paraguai. Eu acredito que o Brasil deva vencer, né? E chegar na última rodada no mano a mano com a Colômbia, que aí sim vai ser o jogo mais importante desta primeira fase do grupo do Brasil. Agora, falando dos Estados Unidos, teve um acidente, um incidente que merece destaque, né? Antes da gente mostrar essa imagem, quero dizer assim, todos os jogos dessa Copa América estão sendo realizados num local dos Estados Unidos onde a influência da torcida latina é muito grande. Então eles fizeram a opção de realizar os jogos nos gramados que são aplicados ao futebol americano. E a dimensão é diferente, é mais curto e mais estreito, né? Mas é o que se encontrou, as equipes aceitaram, a Conmebol aceitou e está acontecendo assim. E teve um incidente num campo que não está sendo utilizado, né, mas vale a pena esse registro. Você vai ver que abriu um buraco no meio do campo, né? Ali é uma divisão entre dois campos de futebol americano, acho que até de treinamento, pelo jeito. Olha que coisa horrorosa que aconteceu, né? Ainda não tem uma explicação satisfatória do motivo pelo qual essa cratera foi aberta no centro desse campo aí, que provavelmente estava sendo até utilizado para treinamentos. Olha que coisa, que imagem, até um poste de iluminação bem no meio, porque ali é a divisória de dois campos de treinamento, então tinha uma iluminação ali. Não sei se ela provocou esse afundamento, ou se foi um trabalho mal elaborado, né, de aterramento ali. Eu não sou engenheiro, né, não tenho a mínima ideia, mas de qualquer maneira ficou o registro aí para a gente ver que coisa lamentável, né, que aconteceu. Olha, eu queria falar agora aqui do vôlei masculino sub-19 da Caldense, que venceu o vôlei São João por 3-0, né? Esse jogo aconteceu, acho que foi anteontem à tarde, na verdade, 3-0. Então esse time da Caldense do vôlei sub-19 continua fazendo belíssimos resultados, ou nas ligas por onde tem participado, ou até mesmo em jogos amistosos, jogos de embate regional, mas de qualquer maneira vale o registro dessa vitória legal aí do vôlei masculino sub-19 da Caldense. E já que estamos falando de Caldense, quero abrir aqui a agenda do esporte especializado da Caldense para esse final de semana. Você que acompanha, tem muita gente que vai lá no ginásio da Caldense para poder prestigiar alguns jogos. Eu, por exemplo, sempre que eu posso, eu estou indo lá. Então, hoje, aliás, amanhã, às 9h30 da manhã, tem um futsal sub-7, lá entre Caldense e Paraguaçu, lá na quadra do ginásio da Caldense. Depois, às 11 horas, tem um voleibol feminino sub-13
E sub-14, a Caldense enfrentando a AVV, né? A AV, né? De São José dos Campos. AAV, São José dos Campos. Às 11 horas também tem o vôlei sub-19, com a Caldense enfrentando o Tênis Clube lá de São José dos Campos. Então serão esses 3 jogos dentro desse horário aí da Associação Atlética Caldense. Às 2 da tarde, teremos também o handebol masculino adulto, a final da Lidarp, entre Caldense e Nova Resende, lá no ginásio Dr. Arthur de Mendonça Chaves. Olha que jogaço, hein? Final do handebol masculino. E no domingo, nós temos aí, ao meio-dia, lá em Piracicaba, o jogo pelo handebol masculino adulto, entre Caldense e Cerquilho, que é uma cidade lá da própria região de Piracicaba, pertinho de Tietê, né? Cerquilho. E também às 3 da tarde em Campinas, o voleibol feminino adulto da Caldense enfrenta o 5º Set lá de Campinas. Então é mais um compromisso envolvendo aí as equipes da Caldense, né? Então a gente tem destacado aqui sempre que é possível informações sobre o especializado da Associação Atlética Caldense. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para mais um pequeno bloco de intervalo e daqui a pouquinho a gente volta porque tem mais informações para você. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série A. Que situação que está vivendo o Fluminense, hein? Não conseguiu ganhar em casa do Vitória. O Vitória do meu amigo Thiago Carpini. Jogou melhor, na minha opinião, o Vitória. E fez o gol no finalzinho, um prêmio para o melhor desempenho do time de Salvador, né? Mas vamos ver os resultados primeiro. Olha lá. Vitória, como eu falei, a vitória do Vitória sobre o Fluminense lá no Maracanã por 1-0. E o São Paulo ganhou do Criciúma por 2-1. Chegou a estar vencendo por 2-0, depois sofreu um gol. Vamos ver o gol do Vitória, para você visualizar como é que foi. O gol do Vitória, no finalzinho. Ó. O cara entrou, driblou meio mundo ali, ajeitou para o companheiro que veio de trás e fulminou. Não deu para o Fábio, o goleirão, né? Foi na tentativa de fazer a defesa, não conseguiu. E o São Paulo ganhou de 2-1, conferindo os gols do São Paulo aí. Primeiro gol, lá de fora da área. Parece que houve um desvio lá dentro já da área. E o segundo de falta, uma bola trabalhada, ensaiada, 2-0. E o Criciúma depois diminuiu. Deu até impressão no final, saída de bola errada do goleirão, hein? E aí sofreu, né? Porque saiu errado. E olha que o Criciúma teve chance até de fazer o segundo gol no finalzinho. Eu vi o final do jogo, teve uma chance real. Bom, vamos ver como é que ficou a classificação da Série A. O Flamengo é líder junto com o Bahia com 24 pontos. Campanha excepcional do Bahia, do Rogério Ceni, hein? Vice-líder com 24 pontos. O Botafogo está em terceiro com 23, junto com o Palmeiras, que também tem 23. São os critérios de desempate que colocam o Botafogo à frente do Verdão. Esses 4 são os times que hoje, né, numa imaginária ação para ver quem sobe, seriam aqueles que, quem sobe não, quem classifica para a Libertadores seriam esses 4. Cruzeiro e Atlético Paranaense, que você vê aqueles azuizinhos ali, são os 2 que estariam hoje na disputa da pré-Libertadores. E aqueles amarelos, a cor de abóbora, né, são as equipes que brigam aí para
a Copa Sul-Americana. São Paulo com 18, Bragantino com 18, Internacional, Atlético Mineiro e Fortaleza, todos com 17, e o Juventude, que tem 16 pontos ganhos. Na zona neutra, Criciúma, Cuiabá, Vitória e Vasco, que estão ali entre a cruz e a espada, né? E aqueles que estão no vermelhinho ali. O Vitória saiu, você viu, né? Já está ali já com 12 pontos fora da zona vermelha. Quem entrou foi o Atlético Goianiense, trocou de lugar com Vitória. Tem 10 pontos e além dele, do Atlético Goianiense, 3 gigantes do futebol brasileiro. Corinthians, Grêmio e Fluminense. Fluminense que é o lanterna da competição. Já trocou de treinador, o Marcão assumiu interinamente, é sempre ele, mas não deu conta ontem não, né? Como diria o meu saudoso amigo Afonso Celso, não deu conta, né? Não conseguiu. Bom, hoje nós teremos amanhã, mais 3 jogos, dando sequência ao Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã, 2 jogos amanhã, né? Vasco da Gama e Botafogo, no Rio de Janeiro, em São Januário, Cuiabá e Bragantino, lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. No domingo, teremos também a sequência com mais 4 jogos. Em Belo Horizonte, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. O Grêmio joga com o Fluminense. O Grêmio estava jogando lá em Curitiba, né? Acho que será em Curitiba esse jogo. O São Paulo, no Morumbi, pega o Bahia. E o Fortaleza, lá na Arena Castelão, em Fortaleza, joga diante do Juventude. E na segunda-feira, amanhã, mais 3 jogos, né? Domingo, mais 3 jogos. O Vitória do Carpini recebe o Atlético Paranaense. O Flamengo pega o Cruzeiro no Maracanã. E o Criciúma, lá em Criciúma, joga diante do Internacional. Praticamente o Internacional está em casa, né? Que está jogando em Criciúma, só que agora vai jogar como visitante. Na segunda-feira, o jogo entre Palmeiras e Corinthians. Olha só, é o derby, né? Palmeiras e Corinthians lá na Arena do Palmeiras, jogaço. Bom, e nós vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B para a gente encerrar o programa de hoje. Lembrando que na Série B, nós teremos jogos a partir de amanhã. Amanhã nós já teremos jogos envolvendo Coritiba e Vila Nova, lá em Curitiba. O Santa Cruz, no Recife, recebe Botafogo de Ribeirão Preto. E lá em Fortaleza, o Ceará pega o Ituano. No domingo, mais 3 jogos. Em Florianópolis, o líder, junto com o América, né? O Avaí pega o Amazonas. O Paysandu, lá em Belém do Pará, joga diante do Operário do Paraná. E em Campinas, o desesperado Guarani enfrenta a Ponte Preta no derby campineiro. Tem que ter segurança absoluta, né? Porque falando em derby lá em Campinas, o meu amigo Silas Lafayette, que trabalhou em Campinas, sabe como é que funciona a coisa. Não é brincadeira, não. Ali tanto faz quando é no Brinco de Ouro, quando é no Moisés Lucarelli. É complicado para a segurança. Desta vez o jogo será no Brinco de Ouro da Princesa. E mais 2 jogos na terça-feira. O Goiás pega o América Mineiro. Lá em Goiânia, o líder América, né? E o Novo Horizontino, que é um baita time também, enfrenta o Mirassol num grande clássico do interior de São Paulo. Vamos conferir a classificação do módulo 2 da Série B, né? Série B do Campeonato Brasileiro. Eu até achei que nós não tínhamos essa classificação, mas temos sim, olha lá. América e Avaí, que eu falei, estão líderes junto com o Operário do Paraná. A vantagem do Operário é que ele jogou 12 vezes, né? Enquanto que a América e Avaí só agora na rodada vão completar a 12ª participação no campeonato. O Operário, então, tem em terceiro com 21. E o Vila é o quarto com 20 pontos, né? O Vila de Goiânia. Aí temos ali Sport, Santos, Goiás, Coritiba, Novo Horizontino, Mirassol, Ceará, Botafogo de Ribeirão Preto, Paysandu, Chapecoense, CRB e Ponte Preta, fora da zona de classificação e fora do Z4, né, que é a zona vermelha, onde estão o Amazonas, o Brusque, com 12 e 11 respectivamente, o Ituano com 8 e, como eu falei, o desesperado Guarani com apenas 5 pontos ganhos. Se o Bugre não abrir o olho, vai cair para a Série C do Campeonato Brasileiro.
porque não está fazendo nada de positivo. Essa aqui é a grande verdade. Para tristeza do meu amigo André Luiz Juliano, que é bugrino e torcedor declarado do Guarani, portanto. Gente, nós estamos encerrando o último programa da semana. Eu convido você para que esteja conosco na segunda-feira, a partir do meio-dia, quando estaremos aqui com a primeira edição da semana que vem. Pode ter certeza que teremos muitas informações. Até lá e um grande abraço.